Saudações, irmãos e amigos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Bem-vindos à nossa Escola Dominical Virtual. Nesta série, nós estamos estudando a santificação. Isso é uma série curta, temos 4 lições, já expomos 3 delas, esta aqui é a quarta lição desta série de processo de santificação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos ouvir de Ti sobre Ti. Graças te damos pelo privilégio que temos de livremente podermos escolher o Teu caminho, a Tua verdade e, com isso, Senhor, caminharmos contigo para Ti. Vem estar com cada um de nós nesse processo de descobrimento da Tua vontade para nossas vidas. E rogamos por Jesus Cristo. Amém. Vamos dar, nesta última aula desta série, uma ideia de um ponto bastante interessante sobre a santificação. Nós vimos na primeira lição e na segunda lição essencialmente a característica da santidade de Deus, o que é e o que Ele espera de nós. Vimos na lição anterior, que foi a terceira, a santificação e a nossa comunhão com Deus, ou seja, do ponto de vista individual, o que significa esse processo de santificação. Hoje, nós vamos dar uma olhada num aspecto um pouquinho diferente sobre esse mesmo tema, que é a santificação e a nossa comunhão com o próximo. Essencialmente, nós temos alguns textos, a maioria deles são bastante conhecidos, só citando Efésios 4, 25 a 32, Efésios 5, 1 a 2, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, Hebreus 12, versos 14 a 17, 1 João 1, 7. Na realidade, existem muitas outras referências, mas é importante que nós tenhamos uma ideia do significado da santificação e a nossa comunhão com o próximo. Esse é um tema que, pessoalmente, a mim me chama muito a atenção, porque foi um tema bastante difícil e doloroso na minha vida. Pessoalmente, foi uma batalha grande passar por esta verdade descrita na própria palavra de Deus. Nós temos diversos textos e existem muitos mais dentro da palavra de Deus. Mas a partir do momento que nós reconhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, fica impossível negar que a palavra de Deus aponta que o nosso processo de santificação envolve outras pessoas. Para mim isso foi um terror. Por quê? Eu tenho a tendência de não confiar nas pessoas. Eu tenho medo de ser magoado pelas pessoas. Eu tenho medo de ser atingido pelas pessoas. Qual é a melhor proteção que eu poderia ter? Fugir das pessoas. Me isolar. Só que a palavra de Deus deixa claro que não existe crescimento cristão de uma maneira individual, escondida dentro do núcleo de uma montanha com a luz apagada. Não é assim que funciona. É vontade de Deus que nós interajamos com outras pessoas e neste processo, através da misericórdia de Deus, a verdade dele é revelada, inclusive o processo
de santificação. É essencialmente isso que nós vamos dar uma estudada, dar uma olhadinha na aula de hoje. Infelizmente, não vamos poder cobrir todos os textos, mas eu gostaria de dar uma lida, pelo menos nesse primeiro texto de Efésios 4, 25 a 32, que, na minha opinião, me dá uma base geral, que os outros textos que eu citei acabam complementando. Mas vamos dar uma olhada aqui. Diz assim em Efésios 4, 25 até 32. Por isso, basicamente é a exortação que Paulo faz à santidade para os crentes de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em outras palavras, dependemos um do outro. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nada de palavrão, não. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sedes uns para os outros benignos, bonzinhos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. No capítulo 5, no iniciozinho, continua. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, segundo oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O ponto principal desse texto é justamente apontar duas coisas muito importantes. A primeira, que o processo de santidade envolve interação com os outros, com aqueles que nos rodeiam. Por mais que nós achemos meio estranho isso, por mais que nós tenhamos medo disso, por mais que nós temamos ser machucados por esses relacionamentos, a palavra de Deus deixa muito claro que esse caminho da santidade envolve relacionamento com as pessoas. Essa é a primeira. A segunda verdade, e é interessante que nesse texto em particular, ele cita várias ocasiões, várias situações reais onde Deus espera que nós nos comportemos de uma maneira determinada. Parece esquisito, porque, como eu disse para vocês, a santificação é um processo de transformação interior. Ele não significa uma lista de o que fazer e o que deixar de fazer. Não é essa a ideia da santificação. Todavia, aqui tem uma lista interessante. Ele diz, não fica falando palavrão, pode ficar bravo, mas não vai pecar. Se você pegou e fez alguma besteira, não deixa o sol se pôr sem antes você pegar e se reconciliar. Se você está roubando, para de roubar. Vai trabalhar. Ganhe os seus meios para... Olha que coisa interessante. Em vez de ele falar assim, ganhe os meios para você sobreviver, ele diz assim, para acudir, ou seja, ajudar ao necessitado.
Não saia da boca sua nenhuma palavra torpe, nada de palavras de malícia e palavrões. E sim, unicamente saia palavras para edificação. Enfim, aqui temos uma lista de vários pontos que parece totalmente esquisito. Porque se nós estudamos que santificação é um processo de mudança interna, ele não é uma lista de o que fazer, o que deixar de fazer, aqui parece justamente o oposto, porque aparece uma lista. E aí? É importante chamar a atenção que esta lista, ela aparece não como objetivo que você busca, mas como consequência do seu processo de santificação. Na realidade, esta lista, ela serve muito mais como um termômetro, um medidor do seu processo de santificação, do que simplesmente uma lista para você persegui-la. Ou seja, na medida que você está nesse processo de santificação, na medida que você está se aproximando de Deus e buscando a identidade de Deus na sua vida, mais e mais você se afasta daquilo que Deus não quer e se aproxima daquilo que Deus quer. Deus não quer você falando besteira. Deus não quer você com raiva fazendo coisas que não deveria fazer. E por outro lado, Deus quer que você trabalhe de maneira construtiva. Portanto, é importante ter claro isso, e isso é uma das coisas que o texto deixa transparecer para nós. Por exemplo, em Efésios, essa parte que nós falamos, ele enfatiza a importância da verdade, do perdão e da bondade nessas relações interpessoais, nessa busca de santificação através da comunidade. Na segunda parte do texto que nós lemos, que está em Efésios 5, 1 a 2, ou seja, imediatamente depois dessa parte que nós lemos, ela nos encoraja a imitar a Deus em amor e sacrifício, caminhando em amor uns com os outros. Ou seja, a partir do ponto que nós resolvemos seguir o exemplo de Deus comigo, mas fazendo isso com os outros, eu me estabeleço nesse caminho de santificação. Em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, ele volta para o tema de ações, onde ele exorta a pureza sexual, o respeito mútuo entre irmãos e fé. Eu acho curioso que, principalmente em algumas facções religiosas, existe uma sobreênfase em alguns pecados. E a questão sexual é uma das que mais preferidas. Repara vocês que não é essa a verdade de Deus. Isso é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Nós, na medida que nós nos entregamos a Deus e dizemos, olha Deus, minha vida é sua. Se a minha vida é sua, meu corpo é seu, Senhor. Quem é que tem que dizer o que tem que ser feito com o meu corpo e com a minha vida? O dono. O dono pega e diz, olha, eu quero que você faça isso, quero que faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. É igual quando eu empresto o carro de alguém. Se eu empresto o carro de alguém e essa pessoa me diz, olha, eu estou te emprestando de graça, mas por favor, só coloca gasolina nesse meu carro, não vá colocar álcool. O que eu tenho que fazer? Só colocar gasolina, porque ele que é o dono. É o que acontece conosco. Se em algum momento nós dissemos, Senhor, minha vida é sua, meu corpo é seu, quem tem que dizer o que ele quer fazer com o meu corpo, que não é mais meu, é quem é o dono. E aí que entra essas coisas, e por isso, nessas passagens que nós citamos, muitas delas são uma lista de coisas que Deus espera que façamos como
consequência da nossa dedicação a Deus. Não é o objetivo em si de Deus aquilo que está escrito aqui. Ah, não, porque Deus não quer que nós roubemos. Sim, mas não é essa a razão principal que está escrito aqui. Ele não quer que nós roubemos como consequência de um relacionamento nosso com Ele. Por amar a Deus, por nos comprometermos a Deus, é que nós não roubamos. Não é simplesmente não roubamos porque não achamos que é razoável roubar. Não é essa a ideia. E assim vai em toda essa lista. Em Hebreus, eu acho interessante, em Hebreus 12, versos 14 a 17, que ele adverte contra a amargura e a impureza que podem prejudicar a comunhão com o próximo. Ranzinza é gente difícil de viver. Crente ranzinza atrapalha o relacionamento com os outros. Não é isso que ele espera de você e de mim. Ele espera de você e de mim um comportamento que seja um reflexo do comportamento do próprio Deus, Jesus Cristo. É isso que ele espera. E ele continua em 1 João 1,7, destaca a importância de andar na luz, em comunhão com os outros, enquanto Cristo nos purifica do pecado. Então repara que todos esses textos que nós mencionamos inicialmente, essencialmente ele tem as regrinhas, eu diria, a maneira descrita por Deus de como nós interagimos com os outros. Deus reconhece que não é fácil. Deus reconhece que tem uma série de complexidades, entre eles o teu e o meu próprio medo de nos ferirmos. Ele sabe disso. E aí ele dá uma série de ideias de como esse relacionamento deveria ser resultado dessa nossa busca pela comunhão com Deus. A interconexão entre a santificação e a comunhão com o próximo, ela é muito grande. Justamente porque, como vimos aqui em Efésios 5, Deus espera que o relacionamento meu com o outro seja um reflexo do relacionamento do próprio Deus comigo. Portanto, é justamente nesse processo de demonstrar aos outros esse relacionamento é que eu vou entendendo gradativamente como é esse processo de relacionamento de Deus comigo. Em outras palavras, o meu relacionamento com o próximo é um instrumento de Deus para que eu entenda como é o meu relacionamento com Deus e Deus comigo. A pureza de vida, o afastamento do pecado, andar na luz, tudo isso são notas dentro deste processo. Um processo onde andar na luz não apenas para nos aproximarmos de Deus, mas também para ajudar a iluminar os outros que estão buscando também o mesmo propósito. Na minha interação com os outros, em Cristo, através do Espírito, eu vou levar luz aos outros para a caminhada deles também. O afastamento do pecado, ela vai gerar os relacionamentos genuínos. Ora, sabemos das dificuldades. Eu gosto muito de um provérbio que diz: se você quer caminhar rápido, caminhe sozinho. Se você quer caminhar longe, caminhe com outras pessoas. E assim é o nosso processo de santificação. Às vezes nós somos tentados
a descobrir certos atalhos, porque achamos que nós podemos ir mais rápido. E é verdade, provavelmente sim. Mas a caminhada cristã de santificação é um processo longo, que dura toda a nossa vida aqui na Terra. Portanto, não é um processo astrais. Só através da ajuda mútua de outros que também estão fazendo este caminho é que nós podemos chegar lá. A pureza de vida, ela vai justamente fortalecer esta comunhão e estabelecer padrões saudáveis e respeitosos nessas nossas interações pessoais para rumo a esse desenvolvimento. Então, a santificação, portanto, nos capacita a amar e perdoar, promovendo a harmonia e a paz nessas nossas relações, nos dando cada vez mais o entendimento da obra que o próprio Cristo fez por mim individualmente. Agora, os desafios nas tensões, na relação entre santificação e comunhão com o próximo, já chamei a atenção alguns deles, mas gostaria de apontar alguns outros. O chamado à santificação pode gerar conflitos quando confronta com padrões culturais, padrões arraigados em nós mesmos. Porque nós temos a tendência de achar que nós somos o quê? Nossas ideias, nossas percepções, nossa história, que pode estar contaminada com um monte de besteira. Portanto, o processo, o chamado à santificação, ela vai provavelmente gerar problemas conosco. E é justamente nessa nossa interação com outros que acabamos tendo a energia e a visão para fazer essa renovação constante da nossa mente. Também nesse processo, nós aprendemos a perdoar. Perdoar e amar como Cristo nos amou, diante das ofensas e conflitos interpessoais. Meus irmãos, não existe maneira de aprendermos, não existe maneira melhor de aprendermos sobre perdão do que interagir com as pessoas. Como nós aprendemos? Porque constantemente, por causa de uma série de problemas que nós mesmos já visualizamos nas nossas próprias vidas, nós nos sentimos ofendidos, nós nos sentimos agredidos, nós nos sentimos com uma série de coisas de quando nos propomos a desenvolver esse relacionamento com outras pessoas. Todavia, o que a palavra está dizendo é que este, sim, é uma oportunidade enorme para aprendermos o que significa o perdão. Neste processo de aprendizado do que significa o perdão, nós passamos a entender cada vez mais o significado do perdão que Deus deu por mim. Perceberam? Quando nós falamos da pureza, nós colocamos em foco o reflexo do nosso processo de santificação. Ou seja, na medida que caminhamos mais e mais no nosso processo de santificação, mais e mais puro andamos, porque somos reflexo do próprio Deus. Ora, quando nós olhamos a nossa própria impureza, fica claro e evidente para cada um de nós que nosso relacionamento com Deus ainda não está desses melhores como a gente poderia pensar. Que nós temos campo para necessariamente melhorar.
Esse é o significado da pureza que é desenvolvido nesses textos que nós estudamos. Finalmente, eu gostaria de considerar o papel da graça e do Espírito Santo na vivência e santificação na comunhão com o próximo. Nós vimos na aula passada que a nossa natureza pecaminosa nos torna cegos para a verdade e a pureza de Deus. Portanto, nós temos uma dificuldade muito grande até de escolher a opção certa. É mais ou menos quando a gente for escolher 2 pratos. Um prato, sei lá, uma lasanha, algo que você conhece, você gosta. E aí tem um prato totalmente esquisito que você nunca viu na sua vida, feito lá na China. E aí? Qual dos 2 você vai escolher? Muito provavelmente você vai ficar na lasanha, porque aquele prato que você viu esquisito, você não tem nem ideia se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Pode ser que seja o melhor prato do planeta Terra, mas você vai acabar caindo naquilo que você conhece. Pois é assim na nossa vida. Nós desconhecemos a santidade de Deus porque nós somos pecadores. Portanto, quando nós temos a opção de escolha, nossa tendência é escolher o quê? Aquilo que nós conhecemos. Aquilo que faz parte da nossa natureza. É só a misericórdia de Deus em nós que vai nos convencer que este prato esquisito, que nós achamos esquisito, porque nunca vimos, é muito melhor que a lasanha. Alguém tem que fazer isso. Esse alguém chama Espírito Santo. Portanto, é o próprio Deus que nos dá a visão dessas opções. O próprio Deus em nós, agindo em nós, é que vai abrir os nossos olhos para podermos fazer as escolhas corretas. Esse Espírito Santo é que vai definir o nosso caminho na verdade, na pureza, fortalecendo a nossa comunhão com Deus e com os outros. E esse foi o fato que nós vimos na aula passada, que é o Espírito em nós que nos ajuda nessa caminhada em direção a Deus. Mas é esse mesmo Espírito em nós que nos ajuda na nossa caminhada com o próximo nesse processo de descobrimento. Conclusão. Para vivermos em santificação, neste processo de santificação, em comunhão com o próximo, ele é bastante parecido com o que nós vimos na aula passada de comunhão individual nossa com Deus. Todavia, agrega-se um elemento a mais. Chama-se o próximo, a pessoa que está conosco. Eu me recordo que, em conversas anteriores que eu tive com algumas pessoas, um dos maiores medos que as pessoas tinham, não, mas uma coisa é você se relacionar com Deus, você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus é perfeito, que Deus quer o bem para você. Mas relacionar com os outros é complicado, porque como você pode confiar que a pessoa realmente quer o teu bem e não quer te prejudicar? É um risco, né? Pois é. E Deus fala justamente que nós temos que fazer essa caminhada, porque podemos contar com Ele na nossa vida. É Ele, Deus, em nós, conosco, que nos gera a força para enfrentar esses desafios no relacionamento com as outras pessoas. E, nesse processo, nós acabamos reforçando o nosso relacionamento com Deus. Que a graça de Deus e a orientação do Espírito Santo nos capacitem a viver em harmonia e amor com todos ao nosso redor. Para a honra e glória de Deus, para o nosso crescimento pessoal e do próximo. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de meditar um pouco das palavras que Tu nos deixaste. Agradecemos pelo Teu Espírito em nós, por nós e conosco, ajudando-nos neste processo de transformação através do entendimento e aceitação da Tua verdade e do
teu amor. Continue conosco, nós divulgamos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.